O Superior Tribunal de Justiça deu andamento ao pedido de reconhecimento da sentença no Brasil do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo pela justiça italiana. O andamento da ação pode fazer o jogador brasileiro cumprir a pena aqui no nosso país. Vamos com as informações ao vivo da Anne Barbosa. Anne, boa noite. Márcio, boa noite. Boa noite para você e também para quem nos acompanha aqui no Prime Time. É sim o primeiro passo para que Robinho possa cumprir a condenação aqui no Brasil. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por estupro a uma mulher albanesa, isso na cidade de Milão, na Itália, no ano de 2013. A sentença final veio mesmo 9 anos depois. E a gente está falando de um caso transitado, julgado. E sim, Robinho está aqui no país. E o Brasil não tem a tradição de extraditar cidadãos brasileiros. E aí o que aconteceu, né? A Itália pediu para que o Brasil pudesse avaliar a possibilidade de Robinho cumprir essa sentença aqui no país. O Ministério da Justiça confirmou que recebeu esse pedido, encaminhou, passou para frente e agora sim esse primeiro aval da presidente do STJ. Maria Tereza também solicitou informações para a Procuradoria-Geral da República, solicitando um endereço válido de Robinho para que ele possa ser notificado. A partir daí, começa a contar um prazo, então, de 15 dias para que a defesa possa se manifestar. Se houver uma contestação, a Itália pode ter uma réplica, a defesa pode ter uma tréplica. Mas já tendo, depois dessa contestação, o caso segue para a corte do STJ. A Maria Tereza, presidente da corte, informou ali nessa decisão já dessa semana que sabe que a corte ainda não se manifestou sobre casos de extradição, no caso de condenações no exterior ou de transferências de penas, mas aqui no Brasil já aconteceu um caso em que um brasileiro foi condenado a roubo e o país, Portugal, no caso, solicitou que ele cumprisse essa pena aqui no Brasil. E ela cita esse caso, o que dá precedente, então, a esse caso também do Robinho, ou seja, ela cita um caso de 2 anos atrás para poder abrir esse precedente também aqui no Brasil. Bom, é importante a gente esclarecer também que o STJ não pode julgar novamente esse caso. Ele já foi encerrado, julgado pela justiça italiana, Robinho foi condenado a 9 anos e agora o que o STJ aqui no Brasil faz é avaliar, julgar se é possível ele cumprir essa pena aqui no Brasil. E o que a gente viu, sim, nesses últimos desdobramentos, é que esse aval deve acontecer e que Robinho pode sim cumprir essa pena aqui no país. Márcio. Muito obrigado, Anne Barbosa, que falou com a gente ao vivo aqui de São Paulo.